Hoje nós estamos aqui para falar sobre relacionamento real e relacionamento fantasioso. Esse é um tema muito importante porque tem muita gente que está num bom relacionamento, que tem um potencial, dá para crescer dentro desse relacionamento, mas o relacionamento não se desenvolve porque a pessoa simplesmente está se relacionando com as suas próprias projeções, com as suas ideias falsificadas sobre o amor. E geralmente vai tudo bem por um tempo, quando você tem essas ideias falsas sobre o amor. Mas quando o outro real aparece, com seus defeitos, com as suas vulnerabilidades, quando o relacionamento começa a passar pelas dificuldades reais de um relacionamento real, aí essa pessoa que cultiva essa fantasia fica com aquela sensação de que, caramba, será que eu estou no lugar certo? Será que eu escolhi bem a pessoa? Será que eu não deveria estar com uma outra pessoa? Você começa a ficar confuso, mas essa confusão é simplesmente por causa das suas expectativas irreais, fantasiosas. E aí o problema não está necessariamente no outro, o problema está naquilo que você espera do amor, né? Sim, geralmente é quando você conhece a pessoa, a paixão está naquele nível enorme, né? E aí você olha para a pessoa, nossa, essa pessoa é perfeita para mim. Ela conversa comigo, ela tem praticamente as mesmas opiniões, ela é perfeita. E aí quando vai chegando a realidade, você fica, poxa, eu acho que essa pessoa não é para mim, não. Ela, às vezes, os hábitos dela são diferentes do seu, às vezes ela faz coisas diferentes que você, e aí você começa a falar assim, poxa, ela não é tão perfeita né? Então aí você começa a sair dessa projeção de perfeição, né, meu amor? E essa idealização do outro. Ele é perfeito, ele é o ideal para mim, ele se encaixa, mas não é bem assim. A gente tem que encarar a realidade, a gente tem que encarar que o outro não é perfeito. O amor não é aquela coisa de filme que você vê, que os cruzam o olhar e aí eles dão a mão e se casam e vivem felizes para sempre. E não é bem assim. Na realidade, existem atritos, existem dificuldades para vocês se equiparar. E é isso, a gente não pode projetar uma coisa que o outro não é. Uhum. O que a gente pode dizer sobre amor real é que existe sim, entre pessoas que se amam, um elo, e esse elo ele faz a gente sempre olhar para o outro com carinho, com amor, né, com vontade de fazer o bem. Então, existe isso, é uma força interior. Agora, para além dessa força interior, existe a realidade do que cada um é. Então, por exemplo, se você tem problemas psicológicos, você tem questões mal resolvidas do seu passado, talvez no começo da relação, por causa da paixão, isso não venha tanto à tona. Mas, em algum momento, isso vai aparecer. Por quê? Porque o tempo vai fazer com que vocês convivam com o outro suficientemente para que essas coisas apareçam. E quando isso aparecer, você vai ter que lidar com aquilo. E isso serve para o outro também. Então, o outro tem seus momentos de tristeza, o outro tem seus momentos de falta de comunicação, o outro tem os momentos de entender errado o que você fala. Então, esse é o relacionamento real. É um relacionamento que enfrenta todos os desafios que todo relacionamento humano enfrenta. Opiniões diferentes, ideias diferentes, vontade de fazer as coisas de um modo diferente. Isso vai aparecer dentro do seu relacionamento. E o que vai determinar a longevidade ou não do seu relacionamento é a maneira como você trata essas coisas do mundo real. E não tentando projetar no outro, né, aquilo que você tem como fantasia, como imaginação. Por exemplo, a gente conversa muito, né, às vezes ela tem uma expectativa frustrada, por exemplo, que eu não sabia dessa expectativa, mas estava na cabeça dela, para ela era real isso.
E aí a gente conversa dizendo, olha, se você não me comunicar o que você busca, o que você deseja, eu não tenho como saber. Então a comunicação ela tem que ser livre. Às vezes acontece o oposto. Eu acho que ela está entendendo que caminho a gente poderia tomar, e daí ela não toma aquele caminho, eu fico chateado, e na verdade isso é apenas a minha projeção, a minha expectativa. Então eu preciso comunicar, eu preciso falar, entende? O outro não tem uma bola de cristal, o outro não vai adivinhar as coisas. De vez em quando, a gente tem intuições que acabam coincidindo com o desejo do outro, isso é muito bom quando acontece. Mas a grande maioria das vezes a gente precisa falar, a gente precisa conversar. A gente precisa conversar no sexo, a gente precisa conversar no dia a dia, o que vamos fazer, o que não vamos fazer. Eu não posso sair, por exemplo, marcando um determinado evento sem o meu amor saber e depois só conversar e dizer, ó, marquei. A gente tem que sentar, tem que conversar. Como é que a gente vai tratar dessa questão? Vamos, não vamos, né? A gente vai comprar alguma coisa, né? Vamos comprar, não vamos comprar? Então, a comunicação precisa existir. Senão, a gente vai se perdendo um do outro. E daí, daqui a pouco, eu estou me relacionando com um eu que nem existe, com uma pessoa que nem existe. Eu estou lá dentro da minha fantasia, entende? Achando que está tudo bem com o outro, quando não está tudo bem, né? Ou não está tudo bem, mas eu ponho na minha cabeça de que não, está tudo bem, está tudo tranquilo, quando na verdade tem muita coisa para resolver. Sim. Então, o quanto antes a gente aprender a lidar com o outro real, melhor vai ser, mais saudável vai ser, e menos risco a gente tem de tomar esses sustos, que inclusive eu falei num dos vídeos anteriores, que é aquele susto de, caramba, parecia que ele estava comigo, mas não está mais. Parecia que ela estava comigo, mas não está mais. Não é que a pessoa estava com você. Você colocou na sua cabeça a fantasia de que estava tudo bem para não encarar as dificuldades reais do relacionamento. E aí você vai nessa toada, tá tudo bem, e aí vamos dizer assim, as coisas perigosas do relacionamento vão corroendo o relacionamento por dentro, até chegar um ponto que a pessoa fala assim, ó, não aguento mais viver nesse relacionamento, a gente não se fala, a gente não trata das questões que a gente precisa tratar e vai ficando impossível de conviver, né? E quando a gente tem muita expectativa no outro, quando a gente tem muita a idealização, quando a outra pessoa não faz, quando a outra pessoa não é o que você pensou que ela seria, existem muitas frustrações. E em frustração, acaba esfriando o relacionamento, e uma coisa que seria tão bom, uma coisa tão forte, que seria um amor para muitos e muitos anos, acaba acabando ali. E cada um vai para o seu lado e acaba ficando, como eu posso dizer, vocês acabam se magoando, né? Um vai para um lado, o outro vai para o outro e fala, poxa, eu coloquei tanta expectativa nesse namoro, eu coloquei tanta expectativa nesse relacionamento e acabou por falta de amor ou acabou por não prestar atenção. Então não coloque muita expectativa no outro. Como meu amor falou, conversem um com o outro e falem mesmo, olha, eu gostaria que você fizesse tal coisa, ou eu gostaria que você fosse de tal maneira, não impondo para a pessoa que você gostaria que ela fosse daquele jeito, mas fale dos seus quereres, né? Quereres, tá certo? Dos seus desejos. Dos seus desejos, dos seus quereres. E a comunicação é muito importante, porque se vocês não se comunicar, vai ter frustração. Quando tiver muita frustração, vocês vão acabar. Semana passada, sexta-feira, a gente trabalhou até tarde da noite, até umas 8 horas, 8h30 da noite. E a gente combinou o seguinte, a gente conversou, vamos sair um pouco de casa, sabe? E pegamos o carro e colocamos a nossa melhor roupa e a gente saiu de casa. Uhum. E nesse sair de casa, a gente foi conversando um com o outro, brincando um com o outro, juntos vivendo uma experiência de fingir como se essa cidade aqui fosse novidade pra gente. Então a gente foi reparando
nos detalhes da cidade. A gente decidiu parar num karaokê, num lanche, comemos um lanche juntos. E foi algo muito legal. Por quê? Porque a gente estava se curtindo. Não era uma coisa feita para fora, a gente nem postou nada nas redes sociais, né? A gente até tirou uma fotinha lá, mas não postou. E eu acho que a gente precisa mais dessas experiências, que podem parecer experiências simples, mas elas realmente fazem a gente lidar com o outro do jeito que ele é. Nós estávamos cansados, até teve um momento em que a gente saiu para passear de carro, eu já estava meio que voltando para casa, o meu amor falou, não, vamos ficar mais um pouquinho, e daí eu peguei outra rua e fomos e demos uma volta na cidade toda, que não é muito grande, então foi bem fácil fazer essa volta inteira na cidade. E uma das características principais desses momentos é isso, é lidar com o outro do jeito que ele é, com as suas expectativas. Eu estava pensando em voltar para casa, ela estava pensando, não, vamos ficar mais um tempo juntos. Então, a gente entrar num acordo, sabe? E entender que a vontade pessoal existe, tanto no outro quanto em você. Sim. E vocês precisam encontrar um jeito de fazer essas coisas coexistirem, algo que faça bem para os dois. Então essa foi uma experiência muito legal que a gente teve na sexta-feira. Daí chegou no domingo, por exemplo, a gente estava indo para o encontro do Caminho da Graça, a gente teve uma conversa difícil sobre um tema importante da nossa vida, do nosso convívio. E nós chegamos lá e ficamos no carro conversando, não foi uma conversa muito fácil, não é um tema muito fácil de se lidar. Daí a gente entrou, teve a experiência da reunião, saímos da reunião e a experiência da reunião foi tão boa que depois a gente se perdoou, sabe? Nas coisas que a gente às vezes até estava defendendo com unhas e dentes, a gente olhou para o outro e disse, olha, me perdoe por isso que eu fiz, por aquilo que eu falei, sabe? Eu acho que eu posso ser melhor para o nosso relacionamento. Então, veja, o ideal e o fantasioso, vamos dizer assim, é que tudo estivesse bem, é que num dia em que a gente vai fazer uma reunião, né, que nós sejamos o casal, exemplo, modelo, qualquer coisa do tipo. Então a gente poderia projetar um monte de fantasia, né? Não é ideal entrar numa reunião depois de uma conversa difícil. Mas a vida ela é feita de situações reais, entende? Às vezes você tem um compromisso marcado, um compromisso público, mas vocês não estão bem e às vezes não deu tempo de resolver aquela questão específica. E às vezes você vai ter que esperar depois da reunião, depois do acontecimento, para poder lidar com aquilo, e vocês vão lidar com aquela situação, né, real, de um relacionamento real. Às vezes vocês vão ter que deixar aquilo de ladinho, né, conviver ali com as pessoas por um tempo, depois tratar daquilo no particular. Enfim, o que eu estou querendo dizer, o que nós estamos querendo dizer, é que nós precisamos, antes de tudo, acreditar que o amor não precisa ser perfeito. O amor, ele opera no meio da nossa imperfeição. Sim. Então, haverão dias em que eu não terei vontade das mesmas coisas que o meu amor tem vontade. E nessa hora eu vou ter que lidar com essa falta de vontade, ou cedendo e fazendo aquilo que o meu amor gostaria que eu fizesse, ou às vezes me posicionando e dizendo, olha, eu não vou conseguir nesse momento fazer isso, e vai precisar haver o respeito, dar espaço para o outro. Vão ter situações em que a gente vai ter uma conversa difícil, em que às vezes meu amor vai dizer, olha, vamos parar por aqui, porque eu não estou conseguindo raciocinar direito, não estou conseguindo digerir as suas palavras, amanhã a gente continua com essa conversa. Por quê? Porque nem sempre a gente consegue resolver as coisas no tempo que a gente gostaria, nem sempre a gente consegue, né, curar as nossas feridas no tempo que a gente gostaria. Sim. Então, saber que relacionar-se é algo assim mesmo. É um desafio, não tem manuais prontos. Nós não, em nenhum momento da nossa jornada você vai ver a gente querendo oferecer coisas prontas para você, do tipo, faça isso e é 100% de certeza que isso vai resolver os seus problemas. Cada casal é um jeito diferente isso. de lidar com a situação. Cada casal tem a sua realidade. Sim,
a sua verdade. Isso, então pare de acreditar nessas mentiras, nessas fantasias. E daí, por exemplo, às vezes seu pai, sua mãe, eles aguentaram coisas que nem precisavam aguentar, poderiam conversar, tratar aquilo de uma outra forma, mas às vezes você ouviu do seu pai, da sua mãe que relacionamento é assim mesmo, filho. Né? Enfim, e daí você vive uma experiência de se acomodar com determinadas coisas ou de fantasiar determinadas realidades e que não precisa ser assim. Dá para vocês construírem uma relação saudável, mesmo que imperfeita. Dá para vocês construir uma relação que vai ter os seus momentos de tristeza, de angústia, de queda, de recomeço, de perdão, da necessidade de um perdoar o outro, e que não vai se encaixar no molde de nenhum relacionamento que está ao seu redor. Às vezes do seu amigo e sua amiga, às vezes do seu pai e da sua mãe, do seu patrão, enfim, seja lá o relacionamento de quem quer que seja. Sim, né? estejam inteiros. Quando vocês tiverem uma conversa difícil, não fica no celular, não fica pensando em outra coisa. O que você precisa é resolver aquela situação. Quando vocês estiverem juntos, também não fica no celular, não fica vendo televisão. O outro é o mais importante. Estejam inteiros um para o outro, porque assim vocês vão se reconectar, assim vocês vão criar um vínculo ainda maior. Sim, é verdade. Né? E aí, o meu convite a você, é difícil isso, veja. Coloque aqui nos comentários quais são as ideias falsas que colocaram meio que na sua cabeça, que te ensinaram sobre relacionamento e que você desconfia de que as coisas não são bem assim. Você fala, olha, eu não tenho certeza de que não é assim, mas eu desconfio. Porque às vezes a gente tem aquela intuição, né? Por exemplo, às vezes as pessoas falam, não, só o amor basta para a relação de vocês ser boa. Não, você sabe que não é. É preciso mais, é preciso habilidade para lidar com as finanças, é preciso habilidade de lidar com as diferenças, é preciso ser capaz de ceder, é preciso ter humildade. Você pode amar a pessoa, admirá-la, mas se você não for humilde, você destrói a sua relação rapidinho. Sim. Né? Você pode amar a pessoa, mas se você não for capaz de lidar com seus próprios traumas, isso pode cansar o outro dentro do seu relacionamento. E mesmo o outro amando, dizendo, olha, mesmo te amando está insuportável. Então, essas ideias de que só o amor é necessário, você parece uma coisa muito boa, um discurso muito bonito, mas que você tem aquela ideia, caramba, será que só isso mesmo é o suficiente? Né? Será que a gente não precisa também de uma série de outras coisas para construir um bom relacionamento? Então, coloque aqui nos comentários quais são as coisas que você desconfia, que você fala assim, eu estou desconfiado, eu não sei se é bom, se é verdade, mas eu gostaria muito da opinião de vocês. E a gente vai comentar, vai responder os seus comentários aqui embaixo, para que a gente possa bater um papo sobre isso. Se você precisar de uma consultoria afetiva mais próxima, né? Ter chamadas de vídeo com a gente para te ajudar dentro do seu relacionamento, o segundo link aqui da descrição é o link da nossa consultoria afetiva, tá bom? Sim. Vai ser uma alegria atender você, estar com você e participar da sua história de vida. E vai aparecer também mais um vídeo aqui sobre a felicidade a dois. Por favor, fique mais um tempo com a gente aqui, assista mais alguns vídeos, que eu tenho certeza que vai te ajudar a esclarecer cada vez mais sobre qual é a mentalidade que vai realmente fortalecer você para ter um relacionamento duradouro com a pessoa que você ama. Não é isso? É isso. É isso. Um beijo, até o próximo vídeo então.